Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo abunde ricamente nos corações de cada irmão. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Amém? Vamos ler? Diz assim: Abraão, ao contrário do que se pôde esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme que ele havia sido dito. Assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém, irmãos? Irmãos, a gente vai falar de Abraão, não é? Falar de Abraão, irmãos, é falar de um homem de fé, não é? De um homem chamado por Deus dentro de um paganismo muito grande, cheio de deuses, né? Lá em Ur dos Caldeus, e ele, dentro, irmãos, daquela cultura, né? Ali na Mesopotâmia, mais ou menos ali hoje o Iraque, e ele viveu ali dentro daquele conceito, né, de religiões, de vários deuses, adoração a vários deuses, entre eles, né, no Deus Lua, né, o Deus Sol, então por aí vai. E Deus, em alguma medida, na sua chamada, né, o pai de Abraão sai de Ur dos Caldeus, em Harã, né, em outra terra, o pai de Abraão morre, e ali, irmãos, Deus faz... se revela a Abraão, chama ele para uma grande missão, e a sua caminhada, irmãos, ele vai desenvolvendo cada vez mais uma fé que é necessário para todo cristão, né? A gente vai ver que Abraão, irmãos, ele era um homem simples, comum, igual a todos nós, homens, né? As mulheres, né? Não há gênero na fé, mas a gente vai ver que Abraão, comum, homem comum como todos nós, ele precisava exercitar sempre a fé, porque é aquele Deus que chamou. Primeiro, irmãos, ele é chamado por Deus e ele responde ao chamado de Deus, né? Deus visita ele, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que, diferente de todos os outros, ele faz uma promessa a Abraão de que ele seria pai de muitas nações, não é? Muda o nome dele de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, né? E Deus vai, irmão, de alguma forma elevar, não é? O nome de Abraão. Por quê? Porque Deus, irmãos, quando chama, ele exige de nós uma coisa: a fé no próprio Senhor que o chamou. Abraão, irmãos, foi chamado por Deus. Mas no percurso da caminhada, nós vamos ver que houve muitas situações, né? Foi perfeito na caminhada Abraão? Abraão não foi perfeito na sua caminhada. Abraão mentiu novamente quando disse que Sara era sua irmã para não ser morto, né? 2 vezes, uma no Egito e outra lá com Abimeleque, o rei, e ele vai mentindo, né? Dizendo que Sara não é sua esposa. Sara é uma mulher bonita, a Bíblia vai dizer que Sara era uma mulher muito bonita, não é? Uma mulher bela, uma mulher de uma grande formosura, e os homens daquela época ficavam de olho. E Abraão, de vez de dizer para proteger a esposa que ela era esposa dele, diz: não, ela é minha irmã, né? Então mentiu, foi desmascarado, foi envergonhado. Ele também, irmãos, a gente vai ver que ele, por apressar os passos, né? Por apressar os passos, deu Agar a Abraão para que ele tivesse um filho, né? E com essa escrava, com essa serva de Sara. E ali, irmãos, nasce Ismael. Só que Ismael, irmãos, não era o filho da promessa. Deus daria, né? Falou para Abraão que daria um filho a ele. E o filho seria, o nome dele qual? Isaac, o filho da promessa. E eles quiseram adiantar, só que só prejudicou, porque aquela mulher infernizou a vida da sua senhora, de Sara, né? Ela agora zombava de Sara, porque agora tinha um filho, e Sara era estéril.
Imagina naquela época, Sara, uma mulher, né, esposa de Abraão, crente, servo de Deus, estéril, com certeza pensava que aquele, mesmo que seja Abraão, seja Sara, haveria ali um tipo de maldição sobre a vida dela. Porque naquela época, irmãos, a mulher era tida como uma amaldiçoada. Se ela não gera filho, não vai deixar uma descendência, tem alguma coisa errada aí, porque tudo girava em torno de espiritualidade. Mas a gente entende, irmãos, que Deus tem seus propósitos sobre a terra, sobre a vida do homem. Então, irmãos, Abraão, ele teve seus percalços, né, na caminhada, mas a Bíblia em nenhum momento vai dizer que em nenhum momento Abraão, irmãos, ele usou de incredulidade, porque a promessa de Deus, irmãos, para ele, e a promessa de Deus para a nossa vida, irmãos, ela está de pé, e Deus vai cumprir, não importa, irmão, o que aconteça, Deus vai cumprir, na medida, irmãos, que nós usemos a fé. A fé, irmãos, você acha que foi fácil para Abraão atender o chamado de Deus, sair de uma terra para ir para outra terra, distante, mais ou menos a 1.200 a 1.600 quilômetros de distância, né? A caminhada duraria mais ou menos de 2, 3, 4 meses de caminhada para chegar até a terra da promessa. Em cada passo da sua caminhada, pelas dificuldades que houve, né, na sua caminhada, ele não teria recebido a promessa. Deus não tinha cumprido na vida dele, não porque Deus não queria cumprir, mas porque ele teria voltado atrás. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, irmãos, ele não se agrada daqueles que retrocedem. Qual é a situação aqui, irmãos? O que devemos fazer, apesar da longa caminhada, apesar do chamado de Deus? Perseverar, irmãos. Nós devemos perseverar na caminhada com Cristo. Jesus nos chamou de onde? Nos tirou de onde? Do Egito, de um local terrível, aonde, irmãos, Deus reinava sobre o mundo, sobre religiões, filosofias, sociologias que afastavam cada vez mais do Senhor, e Deus vai lá, tira a gente, nos chama para uma grande missão, mas para isso, irmãos, nós devemos perseverar, porque a luta é grande, as batalhas virão, mas Deus é aquele que cumpre a sua promessa. Abraão recebe a promessa que seria pai de muitas nações. Ele recebe, irmãos, uma promessa agora mais pessoal para ele, um desafio para já com a idade avançada. Mas para Deus não há idade, irmão, não há limite de idade. Deus chama quem ele quer, porque quem dá vigor, força, capacidade é o Senhor. E Abraão, irmão, chega a 75 anos, recebe a promessa, ele questiona a Deus que não deixaria descendência, quem ia herdar a herança era o seu servo, quem ia ficar com todo o patrimônio dele era um servo que trabalhava com ele, fiel a ele. Aí Deus disse, não, Abraão, eu te darei um filho, eu vou te dar o meu filho, e esse filho será chamado Isaque, o filho da promessa. E Abraão, irmãos, a Bíblia diz que Abraão toma posse, a gente sabe que Sara se esconde e ri, né? Porque Sara era estéril e avançado em idade também, já tinha cerrado a madre ali. Mas se Deus fala, se Deus promete, ele vai cumprir. E Deus, irmãos, vai trabalhar principalmente na nossa perseverança. Não desistimos jamais, irmãos. Isso não importa o tempo que ela dure, a promessa de Deus. Não importa, irmãos, se vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 25 anos. Não importa o tempo. Você tem que crer naquele que falou para você. Você tem que confiar plenamente naquele que chamou você, que falou para você, que se ele falou, ele vai realizar na sua vida. E Abraão, aos 75 anos, recebe a promessa e passa-se 20 anos. Aos 99 anos, o Senhor chega para Abraão novamente e diz que dará um filho, ele terá um filho. E aos 100 anos de idade, Deus cumpre a promessa na família de Abraão. E quem é que vai, irmãos, conceder o filho? Não é barriga de aluguel. Vai sair do próprio ventre de Sara. Estéril, já passado o tempo da mulher, já
não tem mais possibilidade alguma, mas a Bíblia vai dizer que Abraão creu contra a esperança. E como Abraão era fortalecido, irmãos, dando glória a Deus, agradecido pelo Senhor a cada momento que ele andava com o Senhor. Ele foi chamado de amigo de Deus. O que é que Jesus diz, irmão? Não vos chamo mais de discípulo, de servo, mas de amigo. Amigo, irmãos, é algo íntimo, muito profundo. É um relacionamento muito profundo. Se eu e você somos amigos do Senhor, é claro, irmãos, que a partir desse relacionamento profundo, o Senhor está vendo que a sua vida é uma vida obediente a Deus. Abraão foi obediente a Deus. Abraão foi um homem obediente a Deus. E Deus cumpre a sua palavra na obediência. Veja, obediência, perseverança, fé. Nós vamos ver, irmãos, que Abraão, mesmo fraco, ele sabia que a sua vitalidade já havia passado, mas ele creu na palavra de Deus, ele creu na promessa de Deus, porque ele tinha certeza, a garantia de que aquele que falou era poderoso para realizar. Era nos momentos, irmãos, mais atribulados de Abraão que ele cria, porque as circunstâncias não nos podem mover, irmãos, para a incredulidade, mas ao que? Para a proximidade com Deus. Abraão sempre buscou a intimidade com Deus, mesmo diante do processo de dificuldade. Irmãos, é difícil esperar, não é fácil, mas é uma virtude que o cristão tem que desenvolver. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e eu vi o meu. Irmãos, é virtude. O cristão tem que saber esperar. Isso é uma ordem do Senhor. Esperar pela ação poderosa de Deus no momento certo. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O Deus que está aqui já está no futuro e já está perto de dar vitória a você. Mas persevere, enquanto não chega o cumprimento, caminhe, obedeça ao Senhor, obedeça ao seu chamado, obedeça com fé, que aquele que falou para você, ele é poderoso para cumprir na sua vida. Deus não é um Deus dúbio, não é um Deus que coxia em dois pensamentos, nós coxiamos, mas Deus não. Abraão foi um homem próspero em todas as circunstâncias da vida, porque ele ouviu o chamado, ele obedeceu o chamado, ele perseverou nesse chamado, ele acreditou nesse chamado, ele creu nas circunstâncias mais difíceis da vida e ele glorificava ao Senhor. O cristão precisa glorificar o Senhor, irmão. Precisa glorificar o Senhor dentro do processo dessa caminhada longínqua. É longe, irmãos, é grande a nossa caminhada. Ainda não terminou a nossa caminhada com o Senhor. Abraão, irmãos, ele foi um homem de fé. E é citado aqui uns 2.000 anos depois, ou seja, irmãos, nós já estamos em 4.000 anos, em média quase 5. E nós vamos ver, irmãos, que se Abraão é citado no Novo Testamento, não é um mito, não é uma fábula, é realidade, é histórico, não é com E, é história com I, com H. Abraão existiu, Sara existiu. Então, irmãos, é real o que Deus fez na vida de Abraão. Não foi pelos méritos de Abraão, não, irmãos, foi pela sua obediência à palavra do Senhor. Sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, do meio dos teus, vai para uma terra que ainda, isso é fé, para eu ainda te mostrarei. Deus não revelou para onde ele ia, Deus disse, vou te mostrar depois, mas sai da tua terra, do meio dos teus, da tua parentela e vai, bora. E ele de pronto obedeceu o chamado do Senhor. Abraão, irmãos, foi um homem sábio, um homem inteligente, um homem que tinha confiança plena em Deus, um homem, irmãos, que não tinha avareza. Você vê quando ele e o seu sobrinho Ló, que Ló acompanha Abraão, porque Abraão perdeu, né, o seu irmão Naor, que era pai de Ló, logo cedo, lá em Ur dos Caldeus, e ele se tornou como fosse um pai adotivo, sobrinho, mas como um pai, cuidadoso dele, e Abraão vai com Ló, e Ló chega num determinado tempo que as ovelhas de um, os gados de um cresce, outro cresce, e é pastor de lá cuidando das ovelhas de cá, dos bois, de tudo, e chega uma hora que há um atrito entre os pastores. E Abraão diz, olha, Ló, meu sobrinho Ló, está vendo
contenda entre nós, entre os pastores. Então, fala o seguinte, olha, tá ali as campinas de Moabe, verdinho, lindo, tem esses aqui, escolhe para o lugar onde tu vai. O que você escolher está tudo certo. Abraão vai, Ló vai, arregala os olhos para o verdinho, só que esse verdinho ficava perto de Sodoma e Gomorra. E Abraão escolhe um lugar, né, aonde ele iria habitar com seu gado, né, com seus servos, com a sua família. E ali o Senhor dá paz, dá graça a Abraão, né, um homem que não tinha avareza, ele dependia totalmente do Senhor. E na caminhada, irmãos, nós só dependemos de uma pessoa, de Deus. Você pode precisar de um irmão, de um amigo, mas na caminhada toda a sua provisão vem do Senhor. Abraão, em todo o tempo, irmãos, ele esperava pela resposta do Senhor. E Abraão, irmãos, em todo o tempo era fiel a Deus. Nós devemos ser fiel, irmãos, àquele que nos chamou, a Jesus de Nazaré. Jesus nos comprou, Jesus nos chamou. A Bíblia diz que Jesus nos resgatou, irmãos. Ele pagou o preço pelo esse resgate. E o preço de sangue. Veja, nós não podemos desistir, irmãos, porque há uma terra, assim como Abraão, irmãos, chegou até a Canaã, a promessa era até a Canaã, nós também, irmãos, estamos indo para uma nova Canaã. A nossa caminhada é para a nova Canaã, a nova Jerusalém. A nossa caminhada também é longa, como a de Abraão. E ela deve ser, irmãos, exercitada pela fé, com perseverança, com a espera, irmãos, acreditando que o Senhor vai cumprir. Aquele que fez a promessa a nós, irmãos, também é poderoso para realizá-la. Jesus nos chamou, irmão, para uma vida eterna. Jesus nos chamou para morar nas mansões celestiais. Jesus nos chamou para estar diante dele. Que glória, que honra, que coisa maravilhosa, irmãos. E por que desistimos quando a promessa está bem aí? Já as portas para Deus cumprir. Não podemos desistir desse caminho. Por mais que o percalço da caminhada seja, irmãos, de pedregulhos, seja de pedras pelo caminho, seja de espinhos pelos caminhos, seja de adversidades, tantas outras, nós não devemos parar da caminhada. A igreja foi chamada, irmãos, para ser vitoriosa. O crente foi chamado, irmãos, para ser vitorioso em Cristo. Porque está lá em Romanos 8:31. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Não é que teremos lutas, dificuldades, não, teremos sim. Mas a Bíblia diz que somos mais que vencedores. E se ele atesta, irmão, que somos mais do que vencedores, é porque nós somos mais do que vencedores. E o vencer, irmãos, está em submeter a palavra de Jesus. Quer ser vitorioso? Submeta-se à palavra de Deus. Abraão se submeteu à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Abraão, irmãos, ele foi fortalecido dando glórias ao Senhor. Nós somos chamados para dar glória a Jesus de Nazaré, o nosso Deus. A igreja, irmãos, caminha em passos vitoriosos, porque ele diz, irmãos, que nada pode contra nós, nada. Se nós somos fiéis a Jesus, por mais que Satanás venha sobre nós, nada pode contra nós, nada pode contra a igreja do Senhor. Ele diz o que, irmãos? O que é que ele fala? Em Mateus ele diz o que? Que as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Nenhuma hipótese, irmãos, nada pode parar, deter, destruir a igreja do Senhor. Por que não destruíram Abraão? Por que não acabaram ali com Abraão, com Sara? Tantos momentos, porque a boa mão de Deus estava sobre Abraão. A promessa de Deus, irmão, estava sobre Abraão. O cumprimento de Deus estava sobre Abraão. E por que essa igreja, irmãos, ninguém pode deter a igreja do Senhor? Porque a boa mão de Deus está sobre ela. O sangue de Jesus escorre sobre a sua igreja. E onde o sangue de Jesus escorre, irmão, não há ninguém que possa deter o poder do Senhor. Porque a marca do cristão é o sangue de Cristo sobre a sua vida. Irmãos, nós temos que continuar essa caminhada. Abraão, irmãos, foi justificado pela fé. Não foi pelos seus méritos, não. Está aqui em Romanos. Diz que Abraão foi justificado pela fé. Não foi por obras humanas, foi pela
A graça e misericórdia do Senhor. A igreja, irmãos, ela tem o seu modelo e o seu exemplo em Jesus. Jesus foi um modelo e um exemplo de perseverança em meio às tribulações. O Pai envia Jesus. A Bíblia diz que Deus teve prazer em moer Jesus na cruz. Sabe, moer, passar algumas vezes pelo aquele engenho de cana lá, espremendo. Foi assim. Jesus sabia da sua missão, mas Jesus não veio enganado, não. Ele sabia que ele deveria cumprir a justiça de Deus. Era cumprir a justiça de Deus. Não era fazer os caprichos de Satanás, não. Ele veio cumprir a justiça de Deus. E isso que o Pai tinha dito: ao terceiro dia, eu ressuscitarei o meu filho. Veja, debaixo de promessas, irmãos. Vivemos debaixo de promessas. Promessas de viver uma vida com Deus, uma vida melhor com Deus, uma vida restaurada em Deus, uma vida transformada em Deus, uma vida de relacionamento em Deus, uma vida de um caráter melhor em Deus. Nós somos chamados, irmãos, para refletir esse modelo, esse exemplo na nossa vida. Então, em tudo nós somos beneficiados. Tenho certeza que chegou o momento na vida de Abraão que Abraão se envergonhou dos seus pecados. Porque ele mentiu, depois mentiu de novo. E o pior, irmãos, é que Isaac mente. Isaac vai fazer a mesma coisa. Você pode ler na sequência, quando Abraão morre. Aí Isaac vem, Isaac mente igual o pai, na mesma situação com Rebeca. Veja, irmãos, que coisa. Uma coisa eu entendo, irmãos, que como Deus é misericordioso. Porque a gente mesmo sendo falho, sendo pecador, o Senhor ainda conta conosco. Abraão poderia ali, irmãos, receber uma sentença de Deus: você não presta mais, você não serve mais para a obra, você mentiu, você me envergonhou diante de reis pagãos. E se Deus não visitasse o rei Abimeleque, irmãos, Abraão tinha perdido a esposa e o pessoal tinha matado Abraão, mas Deus visitou o rei à noite. Não toca na mulher não aí, irmão. Se tu tocar, meu filho, a coisa vai pegar fogo nesse reino aqui. Aí o rei disse: epa, Abraão, por que tu não disse que era tua mulher, homem? Tu tinha falado, todo mundo estava tranquilo. Imagina aquele olhar daquele homem pagão, olhando nos olhos de Abraão, um homem de fé de Deus. Que cara Abraão ficou? Imagine, porque quando a gente peca, irmãos, a consciência, ela acusa. Aí vem Satanás também para ajudar. E aquela pessoa olhando nos seus olhos, com certeza Abraão baixou a cabeça e pediu perdão ao Senhor. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus cumpriu na vida de Abraão todos os propósitos. Nosso Deus misericordioso, irmãos. Por mais que você tropece, peça misericórdia e perdão a Ele, e Ele novamente te restaurará e te continuará contigo para terminar essa grande obra. Não pare na obra. Tropeçou, Senhor, tem misericórdia, Senhor, perdoa você e anda mais milha com você. Porque Ele, irmãos, é misericordioso na nossa vida. Então você vê, irmãos, que é um conjunto, de atributos de Deus dispensado por Ele para a nossa vida. Que falta para nós? Deus é tudo na nossa vida. Deus é a provisão, Deus é suficiente na nossa vida. Deus é um Deus suficiente para nós. Abraão, um homem próspero, rico financeiramente. E a Bíblia vai dizer que Abimeleque despediu ele com riquezas. Irmãos, Deus é um Deus que cuida do seu povo. Então, não desista do chamado de Deus, mas entenda que o que move a mão de Deus sobre você, na sua direção, é a fé em Cristo Jesus. Não abandone o barco, não abandone a caminhada, prossiga e siga para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus de Nazaré. Abraão, irmãos, é um modelo, um exemplo para todos nós. Que Abraão, irmão, seja sempre estudado na nossa vida. Porque sempre a Bíblia, irmãos, vários livros da Bíblia, a gente vai ver Abraão sendo citado como um homem de fé, como um amigo de Deus, como um homem, irmãos, que tinha tudo para viver uma vida no paganismo, mas Deus o tira de lá e o chama. Tinha tudo, irmãos, para deixar essa caminhada. Quando Deus pediu prova do seu amor, ele não negou o amor a Deus. Sabe como, irmãos? A quem Deus pede o sacrifício? É um boi ou um animal? É de quem? Seu único
filho, quem? Isaac. Deus pede Isaac para o sacrifício. Olha só, o homem naquela idade não tinha filhos. O homem que ia esperar, uma expectativa, uma esperança muito grande de ter um filho. Quando ele tem, o Senhor pede. Mas o que é que a Bíblia diz? Que Abraão fez o quê? Obedeceu a Deus. Pega o seu filho, né, sobe ao monte com os servos, nos jumentos para lá, leva até ele o Monte Moriá, pede para os seus moços ficarem embaixo, seus servos, sobe com Isaac. Isaac agora é colocado num local, numa posição de sacrifício. Ele já vai pegar o cutelo é uma faca grossa assim, irmãos, quadrada, para sacrificar seu filho por obediência a Deus, o único filho da promessa. Quando o anjo grita lá do alto e diz: Abraão, não te faças isso. Por quê, irmãos? Deus não poderia aceitar sacrifício humano, porque senão Deus ia se assemelhar aos deuses pagãos. Lembra de Moloque? O pessoal entregava seus filhos em sacrifícios para receber benesses. Imagine, irmão, você entregar, sacrificar seu filho a deuses. Que coisa perversa, que coisa satânica. Mas Deus disse: o que é que Deus queria com Abraão? Deus já sabia, irmãos. Eu acho que Deus já sabia. Mas Deus queria a prova dele, que ele exemplificasse para que fosse de modelo para todos nós. A Bíblia diz, irmãos, que Deus provou a fé de Abraão. O quanto ele amava a Deus. O quanto ele, irmãos, era apegado ao Senhor. Por mais que doesse no coração dele, ele estava disposto a sacrificar seu filho pelo Senhor. E a Bíblia diz que Deus providenciou tipificando Jesus. Veja, irmãos, que Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa fidelidade para com Ele. E a gente, irmãos, nós não podemos sonegar isso ao Senhor. Nós devemos sempre dar prova de que amamos a Deus. Não sei o que Ele vai te pedir, não sei o que Ele vai nos pedir, mas eu sei de uma coisa: a minha obrigação como servo de Deus, crendo no Senhor, é comprovar esse amor pelo Senhor, aonde Ele deseja nos provar. Você está disposto, e eu, irmãos, a provarmos o nosso amor pelo Senhor, como Abraão fez? Amém? Está de pé. Promessa de Deus, irmãos, ela não tarda e nem adianta, ela chega no momento certo, no tempo Kairos, no tempo de Deus. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, no nome de Jesus, quero pedir, Senhor, sobre as nossas vidas, abençoe a cada irmão, a sua misericórdia, nos abençoa, Deus, nos faz como Abraão, meu Deus, que nós possamos continuar nessa caminhada, que nós possamos perseverarmos, que a nossa fé seja aumentada a cada dia, que possamos dar glória a Deus nessa caminhada, que nós, Senhor, provemos a cada dia o nosso amor pelo Senhor, meu Deus, e que certos, meu Deus, com a certeza plena, de que as promessas que o Senhor fez para nós, elas se cumprirão, Pai, em cada vida neste lugar. Pai, nos ajuda nessa caminhada, aumenta a nossa fé, meu Deus, extrai o melhor do nosso coração, Deus, para Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém.